como é que eu ia fazer. Como não assisti aos outros webinars, não sei qual é a alternativa à máquina de gelados. Já Então, vamos falar acho que depois sobre fico-me isso. por ver e tento fazer de tarde. Sim, senhora. Tá bom? Então, não se preocupe, já vamos falar um bocadinho também sobre isso, está bem? Tá bom, obrigado, chefe. Bem, vamos então começando, está bem? Bom dia a todos. Espero que estejam bem, que me consigam ver e ouvir bem. Sim. Vamos dar início hoje então a mais um webinar sobre gelados, em que vai ser o nosso último gelado deste mês. E vamos terminar aqui, eu diria em chave de ouro, com chave de ouro, não é verdade? Porque sorbet de frutos vermelhos é um dos mais apreciados e dos mais também comuns, por assim dizer, não no mau sentido. Eu já tenho o meu a fazer, está bem? Mais uns 10 minutinhos, acredito que ele vai aqui ficar na consistência certa. Enquanto isso, vamos fazer aqui o processo todos juntos, está bem? Quem estiver a fazer ao mesmo tempo, boa, coloque questões. Quem não está a fazer ao mesmo tempo, mas que tenha questões também, já sabem, coloquem-nas, por favor, está bem? E vamos então aqui falar um bocadinho sobre então esta maneira de fazermos hoje este sorbet, está bem? Como eu tenho falado nas últimas aulas, basicamente temos dois tipos de gelados. Temos os gelados em que são com base de leite e temos os sorbets que são por norma de fruta e que têm com base uma calda de açúcar, ok? Fizemos o sorbet de laranja, foi um dos nossos primeiros webinars, e neste sorbet de laranja tínhamos, por exemplo, leite em pó. Vou-vos deixar hoje uma opção, esta receita hoje é uma opção mais simples, não temos cá que estar aqui com esta receita, atenção, preocupados com as temperaturas a que vamos introduzir os ingredientes, está bem? Basicamente vamos só aqui fazer a separação entre a glucose atomizada e o estabilizante, como já fazíamos no resto das outras receitas, está bem? As quais eu já tenho misturado, eu dividi o meu açúcar em dois. Numa misturei a glucose atomizada, na outra misturei então o estabilizante. Já sabem, estes pozinhos muito fininhos é aconselhável que sejam introduzidos na nossa receita com a ajuda então do açúcar para que não crie os grumos, está bem? Desculpe, chefe, O que é posso que eu vou começar? repetir? Diga, Uma parte do açúcar vai com a glucose e outra parte do açúcar vai com. com o estabilizante, Ok. está bem? Posso fazer uma perguntinha? Perdão, diga. Ahm, a polpa de framboesa, eu posso fazê-la com framboesa congelada? Framboesa congelada, framboesa fresca. Eu até estou, eu hoje, o que tinha aqui disponível até já é um bocadinho, é metade de framboesas frescas e metade aqui de uns frutos vermelhos congelados que eu aqui tinha. Não, se pode, obviamente que a ideia aqui é fazer tudo só de framboesa, mas eu como tinha aqui estes ainda disponíveis para aproveitar para fazer a quantidade da receita, utilizei-os. Portanto, podem utilizar polpas de fruta, as que já se compram congeladas, está bem? Podem utilizar fruta fresca normal, fruta fresca só, cortada em pedaços, está bem? Se for o caso, por exemplo, de uma manga ou algo assim do género. Ok. Se for frutos vermelhos congelados, também não tem problema nenhum, está bem? Basta só, simplesmente, quando vertermos a calda diretamente para aqui os frutos vermelhos, termos em atenção em deixar descongelar antes de começarmos a triturar com a varinha mágica, só para não a estragarmos, está bem? Ok. Eu sei que provavelmente há varinhas mais potentes que vão conseguir triturar os frutos congelados. Vamos sempre jogar pelo seguro, está bem? Não custa nada esperarmos aqui uma meia horinha para então deixar que os frutos consigam descongelar ou ficar um pouco mais moles e então depois triturar com a varinha, está bem? Que é o que eu vou fazer aqui. Vamos fazer a calda, verter para os frutos e como os meus estão à temperatura ambiente, vamos logo triturar, está bem? Então, Bom para dia. começar... Bom dia! Desculpa. Então, vamos começar por levar ao lume a água com o açúcar e a glucose atomizada,
está bem? Misturem sempre aqui os vossos ingredientes antes de os colocarem ao lume ou em contacto com a água, está bem? Vamos levar isto a começar a levantar fervura, está bem? Vamos mexer tudo muito bem e deixamos levantar fervura. Aqui então repito, a água, a glucose atomizada e o açúcar. Uma parte do açúcar, atenção, está bem? Levantamos fervura e como não temos aqui que hoje respeitar nesta receita temperaturas, vamos poder então até se calhar aumentar aqui um bocadinho o lume, um pouco mais, de modo a que seja um processo um pouco também mais rápido, está bem? Enquanto isso, tenham preparado, eu estou a vir mais para este lado que é mais fácil para mim para ver, ele já está quase também ali a chegar à textura. O que é que eu vos ia dizer? Terem já os ingredientes sempre todos preparados, está bem? Já sabem, ter a nossa mise en place logo toda de início feita ajuda-nos aqui a estarmos com mais do que tempo suficiente e atenção suficiente a fazer a nossa receita e a respeitar os timings todos, está bem? Tenho então aqui meio limão, na qual eu vou usar aqui cerca de 25 gramas de sumo, está bem? Esse sumo eu vou colocar, eu acho que eu aqui me esqueci de colocar no modo de preparação, está bem? Mas este sumo de limão vai entrar depois da calda já estar na fruta, está bem? Ou seja, antes de triturar com a varinha vou juntar o sumo de limão. Para que é que este sumo de limão vai entrar? Este sumo de limão aqui vai entrar também numa questão de ajudar a libertar também a sua pectina. O que é a pectina? A pectina é um gelificante natural presente na fruta, em algumas frutas mais e outras menos. Neste caso a framboesa até é uma fruta que tem bastante pectina e vai ajudar aqui também como regulador de acidez, e a pectina presente na fruta, não estamos a adicionar, atenção, estamos a usar aqui a pectina que está já presente na fruta, vamos então utilizá-la para dar também em conjunto com o estabilizante e com a glucose, vamos então dar mais estabilidade aqui e mais consistência ao nosso gelado, está bem? E lá está, também aqui um regulador de acidez. Bom dia! A glucose, a água e o açúcar já ferveu, vou juntar o meu estabilizante misturado com o restante do açúcar. Eu retirei do lume para não estar aqui a continuar a ferver e a evaporar a água. Vou juntar então o açúcar com o estabilizante e levar de novo ao lume até ferver de novo. Ok? Vamos misturando só assim ligeiramente, não é que isto vá pegar ao fundo, é mesmo só para ajudar aqui também a dissolvermos, a ajudar o açúcar a dissolver-se um pouco mais rápido, está bem? Levantar aqui então a fervura de novo e quando ferver, simplesmente vamos verter para a fruta, está bem? Alguma dúvida até agora? Não? É um processo um pouco mais simples. Podem utilizar esta receita para, por exemplo, manga, maracujá, ou então manga maracujá, por exemplo, fica muitíssimo bom. Num dos hotéis onde eu trabalhava tínhamos sempre esse sorbet de manga maracujá. Acreditem, é uma combinação espetacular. Podem, por exemplo, fazer os frutos vermelhos congelados, o mix de frutos vermelhos, podem fazer só de morango, está bem? E esta receita é a base então para, basicamente, eu não diria qualquer fruta, porque por exemplo aqui o limão eu já aconselharia utilizar a receita de sorbet de laranja que fizemos aqui na nossa primeira aula, está bem? Para então, lá está, porquê? O limão não tem polpa e nós estamos só a utilizar o sumo, a semelhança de como foi com a laranja. Portanto, para isso, utilizar a outra receita que lá está, tem o leite em pó para nos ajudar a dar aqui estrutura ao nosso gelado, está bem? Portanto, esta receita que estamos a fazer hoje, podem-na utilizar para frutas, maçã, lá está a manga, maracujá, frutos vermelhos, vocês nomeiem, ok?
a receita da outra aula, a do sorbet de laranja que vocês fizeram também, alguns de vocês, podem utilizar então para laranja ou limão, está bem? Diga-me, Liliana. Por exemplo, se fosse o sorvete de manga maracujá, em vez de ser as 500 gramas, seria 250 de cada, certo? De fruta? Tá, Mantemos a mesma maior exatamente, proporção. exatamente. Ok. A minha calda está pronta e eu vou verter sobre a minha fruta, está bem? Se usarem fruta fresca, convém que esta esteja bem madura, está bem? Lá está, a fruta quando é congelada é apanhada no seu estado no seu estado perfeito aqui em questão de estar madura, estava no ponto, está bem? Ou seja, ela é apanhada nessa altura e é preservada congelada desse modo. Portanto, quando estivermos aqui a utilizar fruta fresca, usem fruta bem madura, está bem? Para aqui não corrermos o risco de ter de ter aqui um gelado com uma acidez que não é isso que nós pretendemos, está bem? Luana, e chocolate também. Luana, há um sorbet de cacau, acho que é o único que eu conheço assim. Eu posso pesquisar a receita de volta nos meus apontamentos para partilhar, porque realmente também é uma boa opção, está bem? Mas atenção, é um sorbet que fica já de si só muito preso, portanto, está-me aqui a faltar, muito rijo, está bem? Portanto, se calhar também depois a textura não vai ser um bocadinho diferente, está bem? Eu vou só aqui deixar os frutos vermelhos, então, não é que eles estejam congelados, mas aproveitar que o meu gelado já está pronto, está bem? Ele esteve aqui cerca de 10, 25 minutos, ok? Teve 25 minutos, mais ou menos. O que é que eu vou fazer? Lá está, vou utilizar aquelas caixinhas que vos tenho mostrado, que podem encontrar na macro, está bem? E vamos colocar o nosso sorbet, está bem? Não sei se conseguem ver bem a textura. Eu não quero levantar muito, que é para não deixar cair. Mas ele fica realmente com uma textura maravilhosa. É aconselhável, já sabem, que mesmo depois dele sair agora aqui da máquina, que ele vá estabilizar, a descansar ao congelador durante umas horas, está bem? Mas já vamos falar um pouco melhor sobre aqui os tempos de descanso. Eu vou só retirá-lo aqui e ele está com um ar maravilhoso. Está bem? O meu, como eu estava a dizer, eu aproveitei uma mistura de frutos vermelhos congelados que também tinha aqui, portanto é que ele está com estas pintinhas escuras, está bem? Mas lá está, é exatamente igual para só com framboesa ou só com morango, está bem? Esta é uma base que podem utilizar para qualquer receita, então, está bem? Boa pergunta, chefe. Eu sei que já disse isto de certeza noutra aula, mas Não se eu tenho que preocupe, perguntar. diga-me. Tem mesmo que ir nesse recipiente de plástico ou posso colocar dentro de um Tupperware, por exemplo? Pode colocar dentro de um Tupperware, sim. Eu é que neste caso não tenho aqui Tupperwares que queira desperdiçar para estar a guardá-lo, ok? E por isso dá-me jeito de ter aqui umas forminhas próprias, está bem? Mas podem guardar num Tupperware qualquer, sim, está bem? Tapado? Está bem? Ou destapado? Sim, 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 sempre tapado, está bem? Pronto. Vou deixá-lo já um bocadinho no congelador para daqui a bocadinho podermos voltar a ele e tirarmos aqui uma bolinha, está bem? E já voltamos aqui a falar do nosso, que está ali a descansar, do nosso sorbet. Ele cheira tão bem que vocês não imaginam. Pronto. Então, eu já tenho aqui o meu preparado. Se eu tivesse a usar fruta congelada, este tempo seria suficiente. Não se esqueçam que nós acabámos de deitar uma calda quente a ferver aqui para dentro, está bem? O que é que eu vou fazer? Até podem utilizar, se tiverem um passador, para espremerem o sumo, para não garantir que não vai aqui nada de nenhuma sementezinha, está bem? Nenhum caroço. Portanto, eu coloquei olhem, tanta coisa e caiu à mesma. Eu coloquei aqui meio limão. Eu, como pesei há pouco o outro meio limão, ele tinha cerca de 20 gramas, 22 gramas, portanto não tem problema, sim? Bom dia. Bolseva, sim, tem a minha encomenda, certo?
É que eu não estou em casa. Como é que podemos fazer? Há Onde é aqui que eu posso alguém deixar? com o telefonema, com... Deixem-me só aqui Ah, ativar, desativar os microfones, está bem? Pronto. Só desativar todos os microfones aqui, para ser mais fácil. Então, colocado o sumo de limão, vamos triturar com a varinha mágica, está bem? O que é que vocês podem fazer? Há quem não goste das sementezinhas das framboesas, que prefira uma textura, que não goste da textura a sentir a comer. Portanto, o que é que podem fazer? Quando depois dele triturado com a varinha mágica, podem passá-lo no passador para então tirar essas sementes. Eu pessoalmente, como gosto delas, gosto de as manter, está bem? Mas é uma opção que vocês podem também aqui ter. Eu vou para aqui que é um bocadinho mais... O meu fio é um bocadinho curto, mas é só triturar, está bem? Sem sair por fora, de preferência. Se tiverem um recipiente ou um copo medidor até mais alto, também o podem usar para ser mais fácil de triturar, está bem? Pronto. Ele acaba sempre por ficar aqui uns pedacinhos na varinha, mas depois também vocês podem retirá-los com com a mão. Está bem? Deixem-me só aqui limpar. Vou-vos mostrar aqui as sementinhas de que falava. Realmente elas são muito predominantes, mas a mim, lá está, não me faz assim grande diferença. Não sei se conseguem perceber aqui na câmara. Temos umas mini sementezinhas que lá está. Se agora nós fôssemos a passar com um passador, poderia ser, é o suficiente para retirar então aqui as sementes do nosso aparelho. Está bem? Depois dele triturado e está pronto, ok? Vamos colocá-lo a descansar 6 a 12 horas, está bem? Aqui diz por 12 horas, mas lá está, é um bocadinho aquilo que já falámos nas outras aulas, durante 6 a 12 horas a descansar o aparelho tapado com película, está bem? Se ele estiver quente, película em contacto, está bem? Para não criarmos aquela película de arrefecimento que se cria, está bem? Durante as 6 a 12 horas para o sorbet maturar, está bem? Ele fica sempre, é sempre aconselhado ele ficar aqui um bom bocado então a descansar, está bem? Idealmente se fizerem no final do dia e se o deixarem no frigorífico até ao dia seguinte, a noite inteira, não tem problema, está bem? Quando então passadas as 12 horas da maturação, levaremos então à máquina de gelados, está bem? Repetindo aqui um bocadinho as máquinas de gelados, temos dois tipos de máquinas, ou melhor, temos mais tipos de máquinas, mas a uma questão mais doméstica, de uso doméstico, está bem? Temos esta como eu tenho aqui, que ela tem um copo que vai mexer o aparelho, enquanto a máquina por si só nas paredes vai fazendo frio, ok? Vai gelando. Então, o que vai acontecer é que este preparado não precisamos aqui de fazer nada, a máquina está ligada à corrente, ele vai girando o aparelho enquanto vai produzindo então o frio e vamos aqui obter o nosso gelado. Dependendo se estamos a falar de uma quantidade maior ou menor de aparelho, ele vai demorar mais ou menos tempo, está bem? Para terem a noção, metade da receita que está aqui demorou-me então uns 25 minutos a trabalhar. Se tivesse sido a receita completa, poderia ter então poderíamos então aqui ter demorado um pouco mais de tempo, está bem? Ivanka, podemos utilizar a receita, mas com leite em vez de água. Não seria nesta receita, está bem? Seria uma receita então apropriada para isso, se calhar um gelado de nata com fruta, está bem? Aqui as proporções são diferentes, não poderemos aqui... Lá está, pensando que todas as receitas estão estruturadas para este tipo de receita, não deveremos aqui fazer estas substituições assim, está bem? Poderemos ver aqui uma receita em que existem gelados de fruta, está bem? Estamos a falar hoje de um sorbet, que é com base em calda de açúcar, não com leite, está bem? Mas se quiserem, sim, é possível fazermos gelados de leite com fruta, está bem? É uma questão de vermos aqui receitas. Eu, por acaso, não sei se no nosso campus, no módulo, temos aqui alguma coisa que fale sobre isto.
mas é uma questão depois, Ivanka, se tiver interesse, mande-me mensagem para eu ver aqui a receita, está bem? Uma receita própria, não esta, está bem? Então, chefe. sim, E se não tivermos máquina de gelado, alguma alternativa? vou falar disso agora já de seguida, está bem? Obrigada. Referir só, Ivanka, mande-me mensagem, está bem? Por favor, que é para eu não me esquecer. Está bem? Mande-me mensagem pelo campus, que é para garantir que eu não me esqueço de... Porque eu agora não tenho onde apontar, que é para garantir que eu não me esqueço de enviar a receita, está bem? Assim como a Luana, se quiser também o sorvete de chocolate, que me diga por mensagem, está bem? Que é para eu não me esquecer, está bem? Então, a alternativa então aqui é esta máquina, que é um pouco mais cara, está bem? Podem encontrá-la em qualquer loja, em qualquer superfície que vende eletrodomésticos. Temos as máquinas mais pequenas, que por exemplo encontramos muitas vezes no Lidl, que são máquinas também, lá está, mais pequenas, em que por norma os copos dessas máquinas trazem um líquido que quando vai ao congelador esse líquido fica congelado. Esse líquido, normalmente, esse copo normalmente tem que ir ao congelador, por norma, umas 24 a 48 horas antes, está bem? E o que é que vamos aqui fazer? Esse copo, ao contrário deste, que este está a máquina a produzir o frio, ok? Esse copo, como está congelado, é essa a maneira que vai então produzir o frio e vamos estar a agitar, está bem? Então, lá está, são duas opções que poderemos encontrar em qualquer loja de eletrodomésticos. Caso não tenhamos máquina, o que é que vamos fazer? Depois do aparelho estar maturado 6 a 12 horas, vamos colocar este aparelho num tabuleiro, está bem? Preferencialmente num tabuleiro, poderá ser aqui, mas aqui numa taça, como estamos aqui com uma altura muito maior de aparelho, poderemos, é para ser um bocadinho mais rápido, está bem? Num tabuleiro todo o processo vai ser um bocadinho mais rápido. O que é que vamos aqui então fazer? Colocar o aparelho no tabuleiro, colocar no congelador e deixar que este comece a congelar, está bem? Se calhar vão ser umas 2 horas, não tenho noção, vai depender muito do vosso congelador, se é mais potente, se é menos potente, se está mais cheio, se está mais vazio, está bem? Tudo isto são aqui fatores que influenciam então o tempo que vai demorar, está bem? O que é que vamos fazer ao fim desse tempo? Vamos tirar o tabuleiro para fora, vamos ou colocar na batedeira normal com a raquete ou à mão trabalhá-lo com uma colher e voltar a colocar no congelador, está bem? E vamos repetir este processo até que ele fique com uma textura mais cremosa, está bem? Este processo pode ser repetido cerca de 4 vezes, 3 vezes, vai lá estar também depender muito da vossa potência do vosso congelador, está bem? Portanto, é um bocadinho por aí. Eu aconselho as máquinas, está bem? As máquinas a fazer na batedeira, mas atenção que vocês têm que ver se a vossa batedeira aguenta. Sendo uma quantidade de gelado maior, ter atenção que isso depois vai esforçar bastante as vossas batedeiras, está bem? Portanto, perceber aqui se estamos a esforçá-las demasiado ou não, está bem? Que é para garantir que também não estamos aqui a estragar os vossos eletrodomésticos, está bem? Se não, à mão com uma colher destas de melanina, tipo estilo colher de pau, também podem, destas assim, também podem misturar à mão, um bocadinho mais trabalhoso, mas também é possível, está bem? Já tive alunos que fizeram das duas maneiras. Quem tenha, por exemplo, robôs de cozinha tipo Bimby, Yamis, o que for, também pode congelar o preparado todo de uma vez, deixá-lo ficar todo pedra, basicamente, e levar ao robô de cozinha e triturar até ficar cremoso, está bem? É uma questão também, é uma opção que também tem, está bem? Ivanka, talvez todos tenham interessados, pode ser as receitas para todos. Sim, claro que sim, não tenho problema nenhum, eu envio as receitas para todos, está bem? O gelado eu triturei depois de quase congelado. Lá está, mas a Ivanka triturou, teve o robô de cozinha, certo? Portanto, se calhar aí, lá está. Para o robô de cozinha tem que ser o aparelho do gelado congelado, ou seja, pedra, está bem? É como se fosse um cubo de gelo e quando vai à Bimby ele vai ficar mais cremoso, está bem? Ele vai ficar cremoso. Agora, se estiverem a fazer numa batedeira, não o podem deixar congelado, está bem? Que senão garantidamente que vamos estragar a batedeira e não vamos ficar congelado, está bem? Portanto, lá está. Se for robô de cozinha, deixem-no congelar por total no congelador e depois trituram. Se for à mão, na batedeira ou o que quer que seja, vão deixando por fases, está bem? Vão deixando por fases, deixam-no congelar um pouco,
mexem, voltam a congelar, mexem, voltam a congelar e até terem a textura que pretendem, está bem? A partir do princípio da receita de gelado da Bimby, exatamente, só que temos aqui que ter em conta uma coisa. Nos gelados da Bimby, nas receitas que estão presentes desses robôs de cozinha, por norma até são só quase fruta congelada, iogurtes e afins, triturados, congelados e triturados, está bem? Nada contra, só que temos que ter em conta que esse tipo de gelados são para consumir na hora, está bem? Por norma não os vamos conseguir guardar. O que é que vai acontecer? Se os guardarmos, vamos ter que depois voltar a triturá-los para conseguir ter uma consistência em que vamos conseguir comê-los, está bem? Este tipo de gelados são feitos para serem incorporados com ar, está bem? E para então depois conseguirmos guardá-los no congelador e armazená-los durante o normal 2, 3 meses, está bem? Dúvidas? Eu agora vou deixar o meu e até vou colocar já a película para deixar o meu no frigorífico para mais logo então poder colocá-lo na máquina. Dúvidas? Perdi-me a uma determinada altura. Então, diga-me. Então é assim, metade do processo, ou seja, metade do açúcar Sim. foi com a glucose. Quando é que Certo. introduziu a outra metade? A outra metade introduzi com o estabilizante e depois da glucose ter levantado fervura com a água, juntei então o restante do açúcar com o estabilizante e levei de novo a levantar fervura. E foi então que verti para os frutos vermelhos. Ok, obrigada. É Perdi-me só aí. isso? Sim? Estava completamente perdida aí. Ok. Ivanka, como já falámos aqui, a glucose é indispensável na questão aqui de conservação, tá bem? Se estivermos a falar de um gelado para comer na hora, ela não vai ser precisa ou necessária. Agora, querendo aqui um gelado que vamos turbinar na máquina e vamos querer conservá-lo, porque é essa a ideia, durante algum tempo, a ideia aqui será que a glucose vai ajudar este processo de não criar cristais de gelo, tá bem? E vamos então tentar que tenhamos aqui um preparado mais cremoso durante mais tempo, está bem? Lá está. Para isso, para armazenar, é indispensável, a meu ver. Claro que se não tiverem, também não é por aí. Conseguem fazer, lá está, o vosso gelado à mesma, mas depois de congelado não vai ser assim, a textura já vai ser completamente diferente, está bem? Mais dúvidas? Deixem-me só aqui lavar as minhas mãos que ficaram todas sujas. Entretanto, dúvidas que tenham. As dúvidas aparecem na realização. Muitas vezes, é verdade. Mas lá está, já sabem que com isso, qualquer dúvida que tenham, mandam-me mensagem pelo campus para eu poder esclarecer, está bem? Mais coisas, mais dúvidas? Não? Ficou tudo esclarecido? Vamos tirar uma bolinha de gelado de sorvete de framboesa? Tenho uma dúvida. Sim, Angelina. Quanto tempo podemos deixar congelado mais ou menos no frigorífico? Suponhamos que a gente não Congelador. vamos comer hoje, sim. E 2 a vamos 3 meses. 2 a 3 meses. E quando tirarmos temos que usar o mesmo processo, como se fosse bater novamente para poder. Não, eu falei sobre isso nos gelados, por exemplo, das receitas da Bimby, em que são só normalmente fruta, iogurte, fruta, leite, fruta e água. Quem tiver e que já tenha feito sabe-me dizer até melhor aqui os ingredientes. Com esses gelados que são triturados, sim. Esses depois, quando vamos a conseguir querer consumi-los, vamos ter que os triturar na mesma que eles vão estar pedra, está bem? Nos gelados em que são incorporados ar, com esta máquina, com a máquina mais pequena e que congelamos o copo, no método à mão que estamos a incorporar ar através da batedeira ou à mão, aí esses gelados já vão ter uma textura diferente, está bem? Agora, aqui a questão, e temos que também perceber, é que respeitamos aqui os ingredientes e o estabilizante e a glucose, e são ajudas a que então o nosso gelado ou sorbet se aguente na textura durante mais tempo e se aguente no congelador. Com a falta destes ingredientes, o que vamos acontecer é que vamos ter um gelado que
que vai criar cristais de gelo, está bem? E logo aí vamos ter um gelado que a textura vamos sentir os cristais de gelo, está bem? E muito provavelmente ele vai estar também quase como uma pedra, está bem? Agora, esta receita, depois de feita, como eu acabei de tirar aquela da máquina e guardei no congelador, eu guardaria cerca de 2 meses, se aguentar tanto tempo, lá está, se não o comerem até lá. 2 meses no congelador, 3, não tem problema nenhum, está bem? Outra pergunta. Sim. Bebidas alcoólicas, ou seja, um gelado de whisky, um sorvete de whisky, um sorvete de rum Já ou de seria gin. congelado. Tem que ser Já seria congelado? com base de gelado. De sim, gelado, sim. ok, Porque ok. lá está, normalmente, e até, não sei se nós fizemos o gelado de amêndoa amarga. Não sei se a Arlene esteve presente, eu acho que ainda não tinha estado presente. Não. Normalmente, com bebidas alcoólicas, utilizamos então a base de gelado e temos aqui o gelado de baunilha, por exemplo, como uma boa opção, está Ok. bem? A base do gelado de baunilha, atenção, claro que se estivermos a colocar uma bebida alcoólica já não necessitamos estar a pôr a baunilha, certo? Para não estarmos aqui numa confusão de sabores. Mas podem utilizar qualquer tipo de álcool, desde que ele tenha sabor. Lá está, um rum escuro, um Baileys, como sugeriram na altura, amêndoa amarga, como eu fiz, vinho do Porto, qualquer questão, está bem? Por exemplo, imaginemos que a Arlene queria fazer um sorvete de pera bêbada, estilo pera bêbada, certo? Sim. Poderíamos ter a pera na mesma, pera só crua, normal, e podíamos aqui se calhar até tirar 10 gramas de água e colocávamos então, em vez dessas 10 gramas de água, 10 gramas de vinho do Porto, por exemplo, para dar esse sabor da pera do vinho do Porto, a pera bêbada, está bem? Mas lá está, só a calda de açúcar e o álcool não aconselho, está bem? O álcool aqui é muito volátil, está bem? E é muito líquido e seria aqui muito líquido. Precisamos de sólidos nesta receita. Para isso, então, aqui o gelado, temos aqui a base de gelado, seria muito mais indicado. Tá bem? Ok. Mais dúvidas? Não? Tudo esclarecido sobre o que fizemos aqui hoje? Está tudo esclarecido, chefe. Tudo? Já percebeu a Liliana como é que vai fazer sem a máquina? Não. já percebi como é que vou fazer sem a máquina, mas estou indecisa se vai valer a pena ou não. Vou experimentar e depois logo se vê o que é que dá o resultado. Eu vou-te ser sincera, eu já experimentei das duas maneiras. Eu, como já disse aqui, eu tenho uma máquina igual a esta. E antes de ter esta máquina, eu não fiz muitas vezes, sou sincera, fiz uma vez. Sorbet de manga correu bem, a minha máquina aguentou, e é uma batedeira do Lidl, está bem? Ou seja, levei-o preparado a congelar, começar a congelar, lá está, 2 horinhas. Lá está, não queremos que ele fique pedra, queremos que ele comece a cristalizar, ok? E logo aí, em vez de estar a cristalizar, vamos lhe incorporar logo ali um bocado de ar. Voltamos a colocar, como a batedeira não faz frio, não é verdade? Voltamos a colocar no tabuleiro, voltamos a colocar no congelador e voltamos a repetir este processo. Está bem? E se eu colocar o copo da batedeira no congelador um bocado, tipo enquanto o gelado está, será que vai ajudar? Vai ajudar a que E a incorporar de mais tempo e que não tenha que, imaginemos, se calhar em vez de incorporar durante 5 minutos, bater durante 5 minutos, se calhar aí está a ajudar a saltar uma vez. Está-me a entender? Em vez de estar a bater 3, está se calhar a bater 2 só. Agora a questão aqui é que é possível, mas também já sabe que não lhe vai aguentar o frio durante imenso tempo. Pois não. Tá bom, eu vou tentar fazer e vamos ver. Eu por acaso achei piada a manga maracujá. Eu tenho os 2 aqui, se calhar vou experimentar. Muito bom, acredito. Experimentar. Experimente, não vá por mim. É mesmo Depois mando-lhe viciante. uma fotografia e uma mensagem a dizer como é que foi a experiência, está bem, chefe? Exatamente, fica à espera, está bem? Tá bom, Assim tá bom. como todos os outros, quem fizer o vosso sorvete de fruta, de framboesa, o que quiserem, podem e devem me enviar mensagem com fotografias ou com alguma questão que tenham a realizar, está bem? Mais dúvidas que tenham tido? Chefe, glucose atomizada, onde é que podemos encontrar? Angelina, eu já tinha colocado aqui os sites da outra vez, no site da Maria Lunarilhos ou da Soc Chef. Vou aqui escrever Maria Lunarilhos ou Soc.
qualquer lá que eu não estou a escrever nada. SOC Chef. São 2 sites estrangeiros que podem recorrer a eles, ou então nas lojas de Cake Design também é uma grande opção. Está bem? Presencialmente nas lojas de Cake Design. Muitas já têm, está bem? Pode haver algumas que não tenham, atenção, isso vai depender de loja para loja. Se não conseguir encontrar, pode recorrer a um destes sites, está bem? Sim. Tire nota porque Eu realmente pergunto. são bastante Sim, úteis. sim. Eu perguntei porque no continente e no Intermarché essas coisas não Não, tem. Só não. Esse encontrei tipo de ingredientes não estabilizante encontramos à venda na nos... loja de Cake Design. Uhum. Mas este tipo de ingredientes, infelizmente, não encontramos nos nossos supermercados ditos normais, onde conseguimos fazer o resto das compras. Sinceramente, até nem na Macro encontramos, portanto... Olhem, a Marta diz que está à espera da encomenda da Maria Lunariz. Estão a ver? O site é muito completo, não só tem ingredientes, como também tem muitas vezes utensílios que muitas vezes não encontramos e que são boas opções para aqui conseguirmos então comprar, está bem? É a Muito mesma coisa obrigada. que. Desculpe. É a mesma Sim. coisa do que glucose em pó, não é? A glucose atomizada O quê? é a glucose em pó. Sim. Ok. O termo atomizado quer dizer mesmo então aqui que foi tornado em pó. Exato. Ivanka, agora, a goma xantana é um tipo de estabilizante. Não, a goma xantana, lá está, é uma goma, está bem? Vai ser utilizada por norma até em algumas preparações sem glúten, está bem? Para ajudar aqui a simular o glúten, está bem? Agora, não vamos confundir com o estabilizante. O estabilizante são misturas de alguns ingredientes, e aqui teríamos que ver a ficha técnica dos estabilizantes, está bem? Que nós não queremos aqui a goma, não queremos aqui a textura de goma no nosso gelado, queremos aqui sim que atue como um anticristalizante e um estabilizante, lá está, para ajudar todos os cristais de água livre presentes no gelado a que fiquem estáveis durante a sua congelação, está bem? A goma xantana não tem essa função, está bem? É mais prático no site da Maria Lunarilhos do que na SOC. Olha, eu nunca tive problemas com o da SOC, mas isso lá está, são opções, está bem? Mas ambos são muito completos e têm bastante opções de que nós não conseguimos encontrar no nosso dia-a-dia, está bem? Mais dúvidas? Não? Tudo esclarecido? Na SOC não tem preço? Tente, eu acho que eles agora já tinham mudado para SOC Chef, mas tente então Mixology Innovation. Não vejo nada. Este site é quem antigamente vendia a parte da SOC Chef, está bem? Da última vez que eu o visitei já estava com o nome mesmo de SOC Chef. Portanto, não sei se eles entretanto já atualizaram ou não, ou se foi algum tipo de... Não sei, não lhe sei dizer aqui, está bem, Marta? Mas, por norma, mas tente este da Mixology Innovation, está bem? É por onde eu também sempre comprei, está bem? Os produtos da marca SOC. Está bem? Mais questões? Não? Mandem-me fotografias, está bem? Eu vou então apontar aqui para procurar as receitas do sorbet de cacau e do gelado de fruta, está bem? Não prometo que ainda mando hoje, mas assim que possível eu envio, está bem? Durante ainda esta semana farei esse envio, está bem? Para todos aqueles que participaram hoje aqui na aula, está bem? Mandem-me fotografias dos vossos gelados, dos vossos sorbets. Ivanka, sobre a FIL, terá que me enviar mensagem pelo campus, Ivanka, está bem? Para eu lhe poder passar todas as informações, está bem? Eu de momento ainda não tenho as informações comigo, pelo menos de cabeça, tenho tudo no computador, portanto também não conseguiria estar aqui a dar mais informações. Sei que pelo que tínhamos visto aqui no último webinar seria dia 18 de março, se não estou em erro, acho que é uma sexta-feira, não sei horários ainda, e sei que o preço do bilhete eram 8 euros. Agora, mais informações, terei que depois passar-vos tudo por mensagem, está bem? Portanto, aos interessados, mandem-me sim
mensagem para falarmos sobre isso, está bem? Vocês têm um pop-up no campus que vos aparece a falar aqui então sobre a Bolsa do Turismo. Se estiverem interessados em irmos ver, em irmos visitar, está bem? É uma feira em que vamos ter aqui todas as componentes aqui de hotelaria e turismo, está bem? Tanto de restauração como de mais de hospitalidade, está bem? Temos aqui muita coisa, pode ser também uma ótima maneira de vocês tirarem contactos e entrarem em contactos para estágios, por exemplo, está bem? Fica aqui então a sugestão de quem quiser mais informações, mande mensagem no campus.